Olha nós de novo, meus caros amigos da rede social, ou por que não dizer no plural, das redes sociais. É com muito prazer que tenho aqui nessa chupana, nessa humilde casa, que é casa de todos nós, o nosso amigo de muitas décadas que nos conhecemos, Luiz Ferreira Santana, que inclusive ele está como representante de um produto Ora Pro Nobis. Aqui está. Não estou faturando nada, é gratuito, é um suplemento alimentar e muito importante. Caso alguém queira, aí depende dele fazer jus. Luiz, o conheci na igreja evangélica denominada Placa Esta, Assembleia de Deus, quando eu estava envolvido na religião da igreja evangélica, e o conheci quando eu regia o coral e outros corais que a qual fiz, fundei, formei, mas o último foi do bairro do Santo Antônio dos Franceses, aqui em Feira de Santana. Então, Luiz foi meu aluno de coral, da qual ele fazia parte do grupo de homens, da qual o coral tem soprano, contralto, baixo, tenor, e também sou tecladista. Então, o que acontece? Luiz, ele foi um aluno exemplar, como também os demais. Então, Luiz, você me dá o prazer de vir aqui nesta nossa casa onde aqui eu aceito a todos do seu nível, do nosso nível. Luiz, eu te pergunto uma coisa, fora essa outra coisa aqui do Pro, né? Do Ora Pro Nobis. Eu fiquei sabendo, para mim foi uma surpresa, de que você é diabético. Para mim foi uma surpresa. Eu te pergunto, a diabetes da qual você é portador, você é herdeiro ou, no caso, os pâncreas que produzem insulina natural, ela é de acordo com os pâncreas, ou estão normais, ou você é hereditário? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, nosso amigo aqui como entrevistador, professor Edivaldo Ferreira Dias. O senhor tem Ferreira, viu? Acho que nós temos um pouquinho do sangue aqui. Meus queridos, é o seguinte, mediante a pergunta do nosso entrevistador, podemos chamar assim, é a seguinte forma: olha, Edivaldo, a diabetes do qual eu sou portador, ela é hereditária e é do tipo mellitus, tipo 2. Diabetes mellitus. O seu pai ou sua mãe, quem era diabético dos dois? Não tínhamos conhecimento de meu pai nem minha mãe ser diabéticos, nenhum dos dois. A minha mãe, até porque ela faleceu, eu tinha apenas 17 anos de idade, não tínhamos, não era nem conhecida, não era conhecida essa doença diabetes. Eu ouvi falar em diabetes quando cheguei em São Paulo em 1973. Até aí, ninguém sabia, principalmente quem nasceu na zona rural, como eu, não ouvia falar. Até porque as pessoas não tinham a oportunidade de uma consulta médica. Às vezes a pessoa adoecia e morria sem saber qual a causa que provocava a morte, ou causa da morte. O óbito. Entendeu? Então, por quê? Porque não tinha, o pobre não tinha um acompanhamento de um profissional de saúde. Nenhum nível. Certo? O pobre era cuidado com a base de chás e rezas das comadres
das madrinhas, benzedeiras. Se tinha dor no pescoço, era dor de introsidade. Se a criança estava doente, moledinha com febre, foi vento caído. Ó, Luiz, você falou uma coisa muito aí importante, da qual você sabe que existe os ateus. No seu caso, não. Mas o ateu não acredita. Eu não acredito em reza, em oração, eu, particularmente. Eu sou convertido da minha própria liberdade, de mim mesmo, pelo lado ateu. Mas eu também não discordo quem acredita que deixa de acreditar. Mas você acredita em reza, essas coisas? Amigo Edivaldo, modéstia à parte, você sabe que não estou aqui dando carteirada, mas também, modéstia à parte, eu galguei alguns conhecimentos científicos também, através de uma formação acadêmica, a qual possuo, que essa questão existe segmentos que nem necessariamente tudo é igual para todos. Por quê? Nós temos, de contrapartida, a seguinte forma. Na questão das rezas, na questão das crenças, nós sabemos que tem uma cultura chamada de crendices. E muitas pessoas, por invocar e crer, já está dizendo crendices, ela acredita no chá que a titia falou, tome chá que é bom, que a comadre mandou tomar, fazer uma reza, que a comadre que alcançava aquela coisa de pegar um banho, até banho de folha, que já é um segmento um pouquinho. Eu não concordo, mas eu vivi uma cultura que no passado não tínhamos acesso à medicina, porque a situação econômica era muito precária, era inacessível chegar ao médico pobre. Quer dizer, muito delgada a cultura, no caso, né? Nessa época era muito, muito fina, muito plástica, era muito longe, muito ausente. Exatamente. Então, quer dizer, por que não, o que no ser humano há uma inerente necessidade de buscar algo que se satisfaça ou alivie seu sofrimento em dados momentos. Então, por isso que eu respeito as crendices, entendeu? De cada cultura. Inclusive a crendice indígena. Como é que eu vou chegar para um grupo, uma etnia indígena, e dizer que a reza do pajé lá, o chá do pajé, ou aquela coisa parecida, é inválido para ele? E com quem ele iria buscar o seu socorro? A quem ele queria recorrer? Porque para mim chegar a dizer, não faça isso que isso é errado, não faça isso que isso não presta, eu tenho que apresentar uma alternativa que seja boa e que atenda a necessidade daquele que o busca. Não. Então, dentro desse contexto, eu respeito a convicção de uma pessoa que ela, como nosso entrevistador, assim com sua própria voz, dissera que se converteu ao ateísmo e não acredita em nada de reza, dessas coisas, de crença. Religião nenhuma. Nenhuma. Eu concordo. É uma questão dele, é uma convicção respeito dele. Respeito e concordo com a sua decisão. Por quê? Porque, na realidade, essa é uma convicção dele, com o saber científico que ele tem, certo? Ele vê que para que aquilo seja bom, para que tenha aprovação, é necessário que haja experiência comprovada, ou que seja um experimento. É isto que a ciência diz. Ô Luiz, você falou sobre a parte da glicemia, de que qual é o seu nível, qual é a sua taxa de glicemia hoje para esse fato de ser um portador de diabetes? Meu amigo Edivaldo, a glicemia, você nunca tem assim, o sujeito que ele é diabético, ele nunca tem um nível estabilizado da glicemia. Varia muito. Pela manhã, o padrão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde,
o sujeito a nível satisfatório da glicemia, para qualquer sujeito, seria abaixo de 100. Para o que se busca no Brasil, com os pessoais, com os médicos especialistas que cuidam desta área, que seria, esqueci o nome agora, a nomenclatura que se dá aos médicos que cuidam dessa área. Né? Entendeu? Até porque é uma área que o clínico cuida, o nutricionista cuida. Agora, tem os médicos especialistas, né? São endócrinos, lembrei agora. Os endócrinos, é chamado endocrinologista. Endocrinologista dos médicos, certo? Então, veja bem, a taxa, ele acha que todo sujeito que ele seja portador do diabetes deve se manter uma taxa abaixo de 100 em jejum. E que não passe de 180 pós alimentação, que tem dá outro nome, esqueci agora o termo. Quer dizer, o que seja, depois do jejum quebrado, como se diz assim, depois do desjejum, 2 horas, diga-se de passagem, ele tem que ser, depois que ele se alimenta, 2 horas, que para ter um nível satisfatório da glicose no sangue, seria até 180 no máximo. Eu te pergunto assim, Luiz, o que foi que o médico, os médicos, o médica, ela te alertou para você se alimentar? Inclusive, não sei se você está sendo acompanhado com uma nutricionista. Quais são os alimentos para quem é atingido, ganhou, no caso, é acometido da diabetes? Qual é o seu tipo de diabetes? Diabetes mellitus, tipo 2. Tipo 2. E quais são os alimentos que você não pode, assim, degustar? Meu amigo Edivaldo, o menos recomendado de tudo seria o uso de açúcar, inclusive do açúcar branco. Mas não se para só por aí pelo açúcar branco. Também tem o frutose, também não é bom para ninguém, falando melhor. Mas para o diabético, esse com excelências. Não é bom. Pessoal, frutose, que ele quer dizer, é quando você chupa, em vez de chupar laranja, você bebe somente o suco dela. E a melancia também, se você tirar aquela massa, aquele bagaço, então ali vira frutose. É quando é desprovido de fibras. Porque se você se alimentar só do suco, aí causa realmente certos constrangimentos, até estomacais, e causa outros problemas. No caso, a fibra limpa tanto as paredes do intestino grosso, como mais ainda do intestino delgado, passando pelo estômago, do estômago e intestino delgado, para esse depositado do intestino grosso. Mais alguma coisa a dizer, Luiz Vieira Santana? Exatamente. O que ele falou sobre frutose justamente é isso, né? Se você consome a fruta com as fibras, você tira exemplo disso, os passarinhos. Você nunca vê o passarinho chupando, apenas tirando o néctar das frutas. Mas ele rói a fruta. Então, aquela quantidade que ele extraiu da fruta, você pode ver que ficou a broca lá, porque ele levou também as fibras. É uma lição muito grande que nós temos com a própria natureza. Tá? Então, significa que a fruta é boa para a saúde, vai ser um bom alimento, mas, porém, tem que ter inteligência ao usar. Usar ela com as fibras. Consumir uma laranja, consumir uma manga, porque tem também aí uma coisa que ele bateu, a melancia, tem a questão também dos teores glicêmicos de cada fruta. Então, a gente tem que cuidado. Comer, posso responder a pergunta de uma vez? Pode. Olha, o que é diabético come? Diabético pode comer tudo. Que outro negócio desse? Se o nutricionista diz isso? Não. Porque o nutricionista tem um padrão a seguir. Ela não pode quebrar essa regra, quebrar essa ética. Mas nós, o diabético, os portadores de diabetes, falando melhor, ele tem, com a convivência, ele ganha experiência. E eu, modéstia à parte, sou um pouco com minha mente inquieta,
Eu busco mais em tudo que eu tenho que viver. Em qualquer circunstância, eu busco saber mais um pouco. Eu não fico além daqueles padrões, dito padrões. Entendeu? Então, nessa busca, descobri uma coisa: o diabético pode comer tudo. Agora, sabe o que é que vai depender? De quando comer e quanto comer. Quer dizer, no caso, pessoal, ele quer dizer o saber administrar o que comer, certo? O que comer. Também. Ô Luiz, para somente essa parte que está faltando menos de 2, 3 minutos. E quanto o Ora Pro Agus, Pro Nobis, você está se dando bem, não tá? Otimamente bem. Nem só a mim, como as pessoas que têm feito uso desse alimento, desse suplemento nutricional, que eu carinhosamente, com minhas próprias, como diz a história, buscas do conhecimento da área, pesquisa, no caso. Sim, pesquisa, por que não? Pesquisa e até experiência também própria com os nutrientes, que eu já conheço a área dos produtos fitoterápicos há bons anos. E, por sinal, já trabalhei com produtos muito conhecidos, né, no Brasil e fora do Brasil, como o Forever, como a Neurosunshine, Sunshine, foram produtos muito bons. Causeway, que era feito lá na Indonésia, eu trabalhei com a linha Causeway. E nutrição mesmo, nutrição, essa alternativa, que é essa nutrição à base de cápsula, essa coisa toda. Suplemento nutricional. Então, o Ora Pro Nobis, olha, se eu for falar, isso é uma riqueza muito grande. Eu conheço o Ora Pro Nobis. Tá bom. O Ora Pro Nobis eu conheço desde a minha infância, que minha avó e a minha mãe já colhia essas folhas do Ora Pro Nobis no mato lá, que é silvestre, uma planta silvestre. Porém, o punk. O que é punk? Punk significa planta alimentícia não convencional. Tá bom. Bem, pessoal, agradecemos a pronúncia, os anúncios aqui no caso, né? O que o nosso amigo, irmão Luiz Ferreira Santana passou para vocês. Então, somente deixe os comentários, clique lá no sininho, no joia, inscreva-se no meu canal e brevemente vamos trabalhar junto. Para mim é um prazer ver Luiz. Tantas quantas vezes você vier aqui, será muito bem recebido. Tá bem? Gente, muito obrigado a todos vocês. Eu Edivaldo Ferreira Dias, muito agradecido, ok? Um abraço a todos vocês. Felicidade. Obrigado, Luiz. Obrigado também. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.